Olá, pessoal. Vim responder uma pergunta que uma pessoa me fez, um cliente me fez. Isso faz mais ou menos uma semana. Foi depois de uma live que a gente falou sobre as novas tecnologias. Esse assunto tá muito frequente para mim. E ele fez a seguinte forma não existe mais, gente. A gente tem que se tocar, né, em relação a isso. E aí ele escreveu falando assim, olha, eu perdi um super cliente outro dia, porque esse cliente me escreveu meia-noite, eu demorei para responder, deixei para outro dia e não sabia disso, e depois que eu conversei com ele na live e tal, fez todo sentido. Então, a resposta aí para você que me fez a pergunta é o seguinte: a gente vai ter que se adaptar a um novo formato, onde nesse novo formato não existe aquela coisa cartesiana, antiga, de você ter um horário certinho para trabalhar, essa coisa, quem está se recusando a responder depois, realmente vai ficar para fora. Eu dei um exemplo dos orçamentos, ninguém mais tem paciência de esperar hoje o orçamento ser feito para ser enviado depois, ou você enviar alguém para medir, para fazer coisas. Não, você tem que ter mais ou menos ali, né, pelo menos uma resposta para você já segurar o cliente. Isso é um fato, tá, gente? Agora, ele falou assim, poxa, mas como a gente se adapta a isso, né? Então, eu diria o seguinte, dependendo da pessoa, dependendo do cliente, você tem que ter um esquema de responder para a pessoa ali, naquele caso, pegando esse exemplo, de uma forma rápida que se segure. Então, você cordialmente, você viu, você tá acordado, você viu, né? Pega lá o celular, escreve, responde pra pessoa, você gostaria mais ou menos do que? Dá pra pessoa a informação que ela precisa mais ou menos, olha, por volta disso, é mais ou menos isso, olha, eu já consigo ver isso pra você amanhã cedinho, me fala mais ou menos o que você quer. A pessoa tem que entender que você já está ali atendendo ela, você não vai fazer naquele momento, mas você vai atender ela o mais rápido possível, você tenta entrar num certo acordo com a pessoa. Então, agora, gente, nessa nova fase, os horários vão ser muito diferentes, as pessoas vão fazer os próprios horários de trabalho, as pessoas vão trabalhar muito de casa, o jeito de consumir mudou totalmente, aquelas empresas e comércios grandes, eles estão sendo desnecessários, porque as pessoas estão comprando muito na internet, então eles vão virar centros de distribuição, na verdade, vai ter muita entrega. Então a gente está vendo aí todo um movimento das entregas de bicicleta, de patinete, de Uber, porque hoje em dia as pessoas estão usando mais esses serviços. Então vai realmente haver uma mudança muito grande. E para quem está me acompanhando, eu tenho falado inclusive do coronavírus, que foi na verdade é um presente para a humanidade. A gente não tá vendo dessa forma, mas isso tá obrigando a gente a ficar dentro de casa e tá obrigando a gente a olhar para isso. Então aproveita você aí para se observar, né, o que tá faltando. E eu tenho uma chave que é o seguinte: se você não souber, tem um telefone de quem sabe nessas horas, porque como ele me falou o seguinte, ele colocou lá, Cris, a tecnologia tá mudando tanto e tão rápido que a gente não consegue, né, acompanhar, esse é um fato. E ele falou de um outro fato, que eu me coloco um pouco no lugar dele, que é o seguinte: ele já é uma pessoa mais velha, que já não tá tão acostumada com a tecnologia como um jovem, por exemplo. É óbvio pra gente certas coisas. E aí ele falou o que fazer, né? Então, o que fazer? Se você tem um comércio, é um prestador de serviço, o seu serviço ele tem que ser mostrado nesses lugares que as pessoas hoje procuram. Então, os aplicativos, as propagandas na internet, o Instagram, o Facebook, o YouTube. Gente, as pessoas estão comprando através dessas redes, isso é um fato. Então, se você não estiver presente do jeito certo, sem ser o chato que tenta ficar vendendo, se você não for atrativo, hoje em dia não importa mais a qualidade, infelizmente, em termos de venda, né? O que acaba importando no sentido de quem vende mais é quem chegar na frente, esse é um fato. Então, você precisa entender como se colocar nisso. Então, para pensar aí, né, no que você precisa se adaptar, você, o seu comércio, o seu jeito de vender, o seu jeito de consumir, inclusive, as pessoas estão consumindo diferente, então o material que se estocava antes não está se estocando mais, porque tem um serviço de entrega que agora está mudando completamente. Eu tenho visto lojas ficando vazias porque as pessoas encontram aquilo que elas precisam mais rápido em outros lugares. Então, você tem que ser encontrado nesses outros lugares, entende? E
não tem jeito. É sentar a bunda na cadeira, estudar, pegar alguém para fazer uma parceria com você. Esse sistema todo de trabalho tá mudando, né? Já tem lá uma pesquisa que, se eu não me engano, que 67% dos Estados Unidos já não tem o CLT. As pessoas são contratadas como freelas, né? Freelancers, como PJs, como parceiros. Isso é a realidade nova no mundo. Então, eu até falei lá no outro vídeo lá do meu mentor que tem uma oportunidade bonita, que eu achei muito bonito, né? O jeito que eles explicaram, porque as pessoas, os jovens, vão nos ajudar muito, mas eles falaram que tem uma grande oportunidade para os aposentados, para as pessoas encostadas, para as pessoas deficientes físicas, né, que estão em casa, porque esses serviços, eles vão ser, a demanda vai ser muito grande, então você precisa aprender sobre isso. E essas pessoas que eram vistas como excluídas, né, por exemplo, um deficiente físico por não ter capacidade na cidade de resolver, né, essa questão de transporte, de locomoção, então por isso muitas vezes eles ficam isolados, eles vão ser colocados nesse mercado. Então, se você está me ouvindo e você tem alguém assim próximo a você, é preciso entrar nessa vibe da tecnologia, aprender sobre isso, porque tem muito campo novo de trabalho. Imagina como essa pessoa que me fez a pergunta, como eu, né, não seria bacana eu ter uma aulinha de 1 hora ou 2 com alguém que vem, senta comigo e me explica o que eu preciso saber. Por exemplo, eu tô apanhando esses dias lá com o meu vídeo lá no YouTube. E então, gente, tem muito mercado novo, mas vocês precisam entender como se ligar nisso, se você é uma pessoa que perdeu o seu campo, né, perdeu a sua profissão, as profissões realmente estão mudando muito, numa velocidade astronômica, isso não é ruim, a gente só precisa entender como se adaptar. Então, eu tô super ajudando as pessoas fazendo essas consultorias, essas mentorias, as pessoas estão me escrevendo, falando, Cris, a minha profissão é essa, o que eu faço, tô dando dicas, quando eu vejo que é uma coisa mais complexa, eu falo, vai lá pro consultório, a gente trata diretamente, eu tô super aberta, tá, gente? E é isso. Fica aí a dica, fica aí a informação e até o próximo vídeo.